Aleluia. Aleluia. A palavra que precedeu essa canção foi: aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Diga: aquele que guarda a minha palavra. Diga bem forte: aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Esse é o teste que o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de fazer nessa noite. Será que eu guardo a palavra? Será que eu amo a palavra? Será que eu obedeço ao Senhor? Esta será a prova incontestável de que eu amo o Senhor. Porque falar eu te amo e não fazer nada em relação àquilo que Ele ordena é a mesma coisa que dizer é daqui para fora, eu não amo coisa alguma. Ah, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, para que em cada momento a gente teste o nosso coração, o submeta à prova, para ver se de fato nós temos autoridade para dizer eu te amo, Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite a ver o nosso coração e as suas necessidades, para então alinhar a nossa conduta, os nossos alvos, sonhos, os nossos ideais, aquilo que fazemos, nossas tarefas, com os propósitos maravilhosos de Deus, obedecendo ao Senhor. E aí o Senhor vai ver e vai ouvir estas coisas todas e dizer verdadeiramente: esse meu filho, essa minha filha me ama. Que assim seja, graças a Deus. Cumprimenta agora 4 pessoas que estão mais ou menos perto de você. Sai do banco para ir no banco que está atrás do banco de trás. Vamos lá, faz uma santa folia aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é um povo feliz, um povo que ama o Senhor, um povo que tem liberdade na sua casa. Glória a Deus. Se você está vendo a gente pela internet, olha, dá um pulo aqui. Se você está na cidade, corre para cá, porque aqui tem abraço. Está vendo aí? Na sua casa não tem abraço, você fica só contemplando, mas o abraço está aqui, o cheiro está aqui, o perfume está aqui. Vem para cá. Amém, pode sentar, meus irmãos. Eu vejo diante dos meus olhos agora muitas pessoas, e a pergunta é: quem são elas? Quem são vocês? Quem somos nós reunidos aqui? Alguém pode comprar uma casa muito linda, perfeita, o sonho de toda mulher, de todo homem, uma casa joia, mobiliada maravilhosamente bem. Mas se as pessoas que moram ali não tem sentimento de pertença, um pertencer ao outro, pertencimento, nós não podemos chamar aquilo de uma família, podemos falar de uma casa. Alguém pode ter uma casa, mas não ter uma família, estar com tudo preparado, mas não ser uma família. Nós, de igual maneira, podemos estar aqui num templo, o que pressupõe que nós somos uma igreja, mas nós podemos só ter o templo, nós podemos ter só as acomodações, nós podemos ter a aparência, os recursos, não é? Até abundantes, graças a Deus temos muitos recursos aqui na igreja. Tem um arzinho condicionado que é muito legal, diga glória a Deus. Quem precisa subir, pegar a criança lá no mini, ou fazer aulas lá nas salas superiores, tem um elevador, diga glória a Deus. Tem uma música muito jóia, levitas maravilhosos, ministrando, tocando, cantando, uma produção incrível, uma administração sensacional. Temos muitas coisas boas aqui, mas assim como se não houver pertença numa família, serão pessoas soltas dentro de uma casa. Assim também, eu queria saber qual é o teu sentimento de pertença. Você pertence à igreja ou você frequenta um culto aqui na Primeira Batista? Você é daqui, você está ligado, você está conectado, ou você apenas vem aqui e usa a estrutura? A Bíblia diz que Deus ama as pessoas, e Deus tem um propósito maravilhoso e quer viver conosco. E nas diversas manifestações que Deus tem para conosco, em alguns lugares Ele nos chama de filhos, meus filhos. E aí você diz: graças a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu fui adotado em Cristo, e desde o momento em que eu criei, diz a palavra de Deus, eu deixei de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. Então eu sou da família de Deus. Quem é da família de Deus, nasceu de novo, diga glória a Deus. Diga: eu tenho família. Amém. E o sangue que corre nessa família não é Silva, nem é Oliveira, nem é Breder, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso. Então a igreja é povo de Deus, é família de Deus. Quando
o Senhor leva o povo pelo deserto, às vezes Ele necessita que o povo se comporte como soldado, guerreiros de Deus. Então nós temos generais como Josué, por exemplo, nós temos guerreiros fortes. Por quê? Porque Deus não tem só uma família, Deus não tem só filhos, Deus tem uma guerra, uma batalha, uma conquista para ser feita, e conquista você faz com os soldados. E eu queria saber se você está aqui no front, está na batalha, se você está na pegada, e se Deus está contando com você nas lutas contra as trevas, tirando o poder do diabo, aniquilando o poder das trevas nas pessoas que convivem com você, na sua casa, no seu trabalho. Quem aqui é guerreiro do Senhor? Diga eu sou, e diga glória a Deus. Amém. Isso é pertencer não só a uma família, mas a um exército poderoso que tem o Senhor. E o Novo Testamento diz: Ele é o Senhor, Ele é o capitão da salvação. Aleluia. Isso é pertencer à família, pertencer ao exército de Deus. Mas a Bíblia, quando fala do povo e fala do trabalho, também fala de construção. Nós somos a casa de Deus. Interessante, no Antigo Testamento, um lugar, primeiramente no deserto, era o tabernáculo. É a igreja retrátil, montável, né? Montava, desmontava. O povo andava, levava o tabernáculo, montava, desmontava, e a presença de Deus estava ali. Depois, com Salomão, veio a construção de um templo. E aí, na relação com Deus, de certa maneira, eles ganharam endereço, não é? Endereço fixo, não é? Número de rua, nome de rua, número de placa, coisas assim. Era mais ou menos uma relação num lugar. E vinha gente de muitos lugares, vários lugares no mundo, para adorarem a Deus, porque tinham reconhecido e reconheciam que ali no templo havia uma manifestação poderosa de Deus. Se você abrir Atos capítulo 8, você vai ouvir a história de um eunuco, não é? Que ele é tesoureiro do reino de Candace. Ele vem da Etiópia e vem em busca dessa bênção e vem glorificar a Deus, porque o santuário é feito de pedra e ele tem lugar fixo. Mas quando vem Jesus, ele diz: olha, eu vou derrubar, isso aí vai tudo cair, em 3 dias o novo templo será construído. E aqueles que não entenderam nada falaram: como é que é? Como é que isso demorou tanto tempo? Milhares de obreiros trabalhando. Como é que se destruir esse templo? O Senhor o faz em 3 dias. E ele falava da sua própria carne. Diga glória a Deus. Jesus diz: eu sou o templo, eu sou o templo. E ele falava da sua morte e da sua ressurreição. Mas o Senhor não queria esse templo com lugar fixo. Por isso, de certa maneira, ele deixou o templo ser destruído no ano 70, e a igreja entrou, o povo de Deus entrou história fora, sem ter uma acomodação. Porque, na verdade, na teologia bíblica do Novo Testamento, nós aprendemos que nós, o povo de Deus, é que somos a igreja, nós é que somos a construção. E eu queria saber quantos aqui fazem parte dessa construção. Diga: eu faço. Você é a igreja, você é templo de Deus, você é morada do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: já estou sentindo o poder em você aí, ó. Amém. Por quê? Porque o Espírito habita pessoas e não templos feitos por mãos humanas. Então nós somos família de Deus, nós somos exército de Deus, nós somos edificação espiritual de Deus, e vai aí por aí fora. Lavoura, a Bíblia fala de lavoura. E Deus compara o reino com uma lavoura e fala assim: olha, há muito para ser tirado, colhido, muitas são as necessidades. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? A seara é grande, mas poucos os cearenses, não, né? A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Então, a igreja, nesse sentido, é uma comunidade de trabalhadores, e Deus está fazendo nascer fruto em todo lugar, fruto da graça, fruto do poder dele, e nós vamos ajudar, colher vidas para o Senhor Jesus. Quem está nessa lavoura de Deus? Diga: eu estou. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Pertença, sentimento de pertencer. Você pertence a um povo, você pertence a um reino de sacerdotes, você pertence a um exército, você pertence a uma família, você pertence a uma comunidade que está lavrando para Deus, e isso é muito bom. Agora, isso pode acontecer de ser um discurso e não a prática. Vamos para a prática agora. Quem são os caras que estão lutando? São guerreiros? Levante a mão, os mesmos. Levantaram, né? Ok. Quantos aqui lutaram e venceram o diabo essa semana? Em nome de Jesus, levante a mão. Glória a Deus.
tem guerreiro aí, ó, forte. Amém, glória a Deus. Você sabe de falar de guerreiro? Lá em Atos, há uns caras que eles são chamados filhos de Seva, que era um sacerdote, e eles veem que o apóstolo Paulo tem tanto poder espiritual, e os demônios se submetem à autoridade do apóstolo Paulo, que apareceu um endemoniado lá, e esses caras falaram assim, ó, vamos expulsar esse demônio. E começaram a tentar expulsar o demônio, e falaram, e eles disseram, quem são vocês? E ele disse, olha, nós vamos te expulsar em nome de Jesus, nós vamos expulsar, você vai sair daí. E ele falou assim, em nome de Jesus, que Paulo prega. Ah, sim, essa é a senha. Nós estamos te expulsando em nome de Jesus, que Paulo prega. Ele falou, Jesus eu conheço e sei quem é Paulo. E vocês? Ou seja, que autoridade você tem? Você fala no nome certo, você fala do cara certo, mas você não tem conduta certa. Então quem é você? E sabe o que o diabo fez? Deu um pau nos caras. Eram 7 e saíram semi-mortos, rasgados, machucados, porque o demônio vazou em cima deles. Será que eu posso perguntar aqui, quem essa semana levou um pau do diabo? Misericórdia, quem? Não vou pedir que você levante a mão. Você sabe que tem uma igreja que, esse nome é tão sugestivo, tem igrejas com todos os nomes, né? E tem uma igreja que usou esse nome, Deus deu um pau no diabo. É isso aí, Deus deu um pau no diabo. O problema é quando os crentes, os filhos de Deus, os soldados de Deus, os lavoureiros de Deus estão levando o pau do diabo. Diga misericórdia. Então, meu amigo, se você estiver no lugar certo, mas com a conduta errada, você, minha amiga, estiver no lugar certo, mas com a conduta errada, Deus quer nos trazer a consciência nessa noite e tratar conosco daquilo que durante o ano todo está movendo o nosso coração. Esse ano 2016 nós elegemos pela graça de Deus, e foi ato de Deus. Você sabe que nós pastores temos a nossa reunião às terças-feiras, e quando foi lá por setembro mais ou menos, eu pedi, porque a gente começa a fazer o planejamento do ano seguinte, e aí eu pedi aos pastores o seguinte, olha, entrem em jejum, busquem a Deus em oração, e não conversem uns com os outros. Nós temos 15 na equipe principal lá. Falei, então não conversem uns com os outros, mas você e Deus vai perguntar, Senhor, o que é que o Senhor tem para a nossa igreja no ano de 2016? E você não conta para ninguém, e o que Deus falar você guarda, porque no dia e na hora certa nós vamos saber. E aí, todos eles, e eu também, ficamos orando, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para nós? Somos a tua igreja, somos teu povo, somos tua lavoura, somos do teu edifício, Senhor, o Senhor é o comandante. E eu tenho uma oração até engraçada, é a oração do pipoqueiro. Já me ouviu orar a oração do pipoqueiro ou não? A oração do pipoqueiro é assim, eu nas minhas crises de madrugada com o Senhor, eu falo, Senhor, olha o pipoqueiro, Senhor. Eu falo, Senhor, o pipoqueiro fica lá do lado de fora da igreja. O pipoqueiro, Senhor, nunca veio segunda-feira, porque não tem culto segunda-feira. O pipoqueiro nunca faltou para ele aí óleo. Senhor, nunca faltou queijinho para o pipoqueiro. Nunca faltou milho pipoqueiro, Senhor. Nunca faltou gás para o pipoqueiro. O pipoqueiro é um cara muito legal, mas ele é um cara muito simples. Mesmo ele sendo um cara muito simples, ele conhece o negócio dele, quer fazer pipoca, e ele está sempre acertando. Deus, como é que eu vou descobrir a tua vontade para a igreja se o Senhor não falar? O Senhor é mais que o pipoqueiro entende pipoca, o Senhor entende do teu povo, o Senhor entende da tua igreja. Então fala comigo, fala com a equipe pastoral. Senhor, abre os céus e manifesta a tua glória, e diz para nós o que é que nós temos de fazer para agradar o teu coração. Essa é a oração do pipoqueiro. Senhor, o pipoqueiro é um cara muito simples, ele mesmo assim entende bem do seu negócio. O único que entende de gente, o único que entende de misericórdia, o único que entende de poder aqui é o Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Aqui não há pretensão de ter o presidente, aqui não há pretensão de ter os líderes que são os donos do chavão, os donos do discurso e os caras que decidem o rumo da vida dos irmãos. Sabe por quê? Se os irmãos têm pertença, os irmãos são povo, são nação, são lavoura, são edifício, são família. E quem somos nós? Quem somos nós para tirar algumas horas e nos dedicar a decidir o que você vai fazer, como você vai usar o seu tempo? Então nós clamamos ao Senhor, Senhor,
mostra para nós, o rebanho é teu, nós reconhecemos. E Deus tem falado comigo: Gilson, você me ama, igual fez com Pedro. Pedro pisou na bola, eu piso na bola. E Jesus perguntou para mim: Gilson, você me ama? Eu falei: Senhor, eu te amo. E ele disse: então cuida das minhas ovelhas. Então, quando a gente se comparece na presença de Deus, em nome de Jesus, tendo Deus como testemunha aqui, nós choramos e nós clamamos, entendendo que vocês são muito preciosos. Vocês são nação santa. Jesus deu a vida em favor de cada um de vocês e das suas famílias. E vocês foram chamados para serem e para fazerem, para serem filhos, para serem guerreiros, para serem lavoura, para serem edifício, mas para serem testemunhas. Vocês aguardem até serem revestidos de poder. Foi a palavra do Senhor aos discípulos, aos apóstolos, e diz a nós: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins, tanto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Diga glória a Deus. A palavra para mim, nós não somos só tudo que já foi mencionado, mas somos testemunhas. E a raiz da palavra testemunha, martúrios, é a mesma raiz da palavra mártir. Hoje na minha devocional, e o meu texto preferido é Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo está dizendo: não há sentido na minha vida, eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, minha vida não vale nada, a não ser que eu cumpra a carreira, o chamado para o qual o Senhor me separou, para ser testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O meu único propósito é ser testemunho, é ser mártir, é trabalhar pelo Senhor. Então eu fui chamado para ser testemunha. A testemunha, mais do que prega, ela dá depoimento. O que a testemunha faz num caso de acidente? Não faz o discurso, ele fala do que viu. E você e eu fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, em Campo Grande, em toda a Judeia, Samaria, até os confins. Ou seja, a partir de onde nós estamos, nos nossos relacionamentos mais básicos. Por quê? Se eu sou casado, do outro lado da cama, às vezes tem uma mulher que não aceitou o Senhor ainda. Do outro lado da cama tem um marido que não aceitou o Senhor. Não adianta eu querer ganhar o outro lado do mundo, se eu não ganhar o outro lado da casa. À mesa, tomando refeição, do outro lado ali tem alguém que ainda não conhece o amor de Jesus. Eu tenho que ser testemunha. Eu não tenho que ser pregador, eu tenho que ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, meus irmãos, Deus revelou no nosso coração que esse ano é um ano de santidade e de avivamento. O que quer dizer santo? O que quer dizer avivamento? Durante esse ano nós vamos entrar nesses temas, mas não é para que a nossa cabeça entenda um pouco mais de santidade e de avivamento, senão para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus, e tudo aquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer, seja feito para a glória exclusiva do nome daquele que nos comprou e pagou o preço pela nossa vida. Se você tem sentimento de pertença, quer entrar nessa batalha, quer entrar nessa luta, diga: eu quero! Amém, irmãos? Mas não basta a sua vontade, nós precisamos fazer algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3, e nós vamos começar ouvindo o que o Senhor disse para Josué, quando eles estavam para entrar na terra prometida. Para aqueles que ainda não são da fé há muito tempo, não conhecem muito da história bíblica, Deus tinha um seu povo que estava escravo no Egito, cerca de 400 anos, tirou esse povo do Egito, para servir a Ele, o Senhor, e prometeu a eles, já desde Abraão, mesmo antes de haver Egito, de haver escravidão, disse: olha, eu faço uma aliança com vocês. Prestou atenção no que o termo que eu disse? Eu faço uma aliança. Se você pegasse toda a Bíblia, de capa a capa, especialmente o Antigo Testamento, e tivesse que escolher uma palavra só para descrever todo o conteúdo, a palavra é aliança. Diga aliança. Você viu o arco-íris? Foi uma aliança que o Senhor fez
com o homem, dizendo: olha, eu vi que foi muito difícil destruir a terra com água, e eu faço uma aliança com vocês, prometendo que eu não vou mais agir desta maneira, exterminando as pessoas com água. Agora vai ser com fogo. Eita Deus! Diz assim: fala Deus! Porque se você ler Pedro, você vai ver que o que nos espera é mais complicado do que a aliança, do que a água. Mas o Senhor fez uma aliança conosco. E então, nesse propósito de aliança, Deus vai tirar o seu povo do Egito e vai levá-lo para a região da Palestina, Canaã, né? Você já viu imobiliária Canaã? Padaria Canaã? É tudo de irmão, porque eles estão prenunciando um lugar que mana leite e mel, porque o Senhor disse: olha, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês através do deserto para tomarem posse de uma terra legal, diga legal, que mana leite e mel. Quando os caras foram fazer uma viagem de espionagem para conhecer a terra, os caras trouxeram do Vale de Escol, na Palestina, cachos de uva desse tamanho, diga meu Deus, vários homens para carregar um cacho de uva. A terra manava leite e mel, terra de fartura. E então Deus tira o seu povo para tomar posse dessa terra. Mas pouco tempo depois que eles estão no deserto, cai o moral da tropa, e eles começam a ser provados por Deus. Deus quer ver a fidelidade deles. Por quê? Porque Ele, o Senhor, é fiel. E Ele permanece fiel até quando as pessoas são infiéis. Mas houve um tipo de infidelidade na Bíblia que o Senhor não suportou da parte deles e disse: olha, vocês estão sendo absolutamente infiéis. Olha só, para nós não é demais saber que Moisés subiu o monte para receber as tábuas da lei e ficou lá em jejum 40 dias. Não é demais, sim ou não? Mas o povo falou assim: 40 dias, onde está esse cara? Para nós é demais, que a gente já tem um relato bíblico, né? Para nós é moleza, não é? Saber a história toda até o fim. Mas eles não sabiam. Como você não sabe a sua história, como você não sabe a história da igreja, como você não sabe a história do Brasil. Então, ligados no Espírito Santo, eles começaram a ver: o Moisés não desce. Eles tinham visto sinais, maravilhas no Egito, as pragas, incrível. Eles atravessaram o mar a pés enxutos, lembra disso? Sinais maravilhosos. Nenhuma outra nação da terra viu aqueles sinais maravilhosos. Quer dizer, os caras tinham que crer, sim ou não? Cutuca e fala: crê aí, mano. Todo mundo tem muito sinal para crer. Mas dos 12 espias que foram, 10 voltaram assim, tremendo. Falaram assim: não, tudo que o Senhor falou que a terra tinha, tem mesmo. A terra é boa, diga boa. Mas diga boa, assim com vontade. Só que tem o seguinte: tem gigantes lá. Tem cara de mais de 3 metros, e isso é literal. Tem caras de 3 metros, não, muito altos, né? Muito além daquilo que a gente conhece. E eles estão em cidades fortalecidas. Eles são tão fortes que a gente tremeu. E nós vimos, olha só, o povo de Deus, olha os guerreiros de Deus aí. Fala, eles eram tão fortes que a gente perto dele era gafanhoto. Diga, sai! Olha o espírito de gafanhoto, está amarrado. Eles estão dizendo para Deus o quê? O Senhor diante deles é como um gafanhoto também. Eles não estão falando de si, estão falando do Deus que prometeu levá-los à terra que manava leite e mel. Então os caras falam assim: os caras são grandes, a gente é gafanhoto. Estão dizendo: o nosso Deus não passa de chefe de gafanhotos. 2 caras tiveram outra postura, disseram: não. Quem eram eles, os 2? Josué e Caleb disseram: não, manos, que isso? Não vamos entrar nessa fria, nessa roubada, não. O Senhor, se a gente for fiel ao Senhor, se a gente mantiver a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, se nós fizermos a nossa parte, esses caras vão ser sanduba para nós. Nós vamos comer esses caras como se come sanduíche. Diga glória a Deus. Uns dizem: não, a gente é gafanhoto e vai ser comido. Outros dizem: não, os caras são Burger King para nós, mano. Vai ser bom, nós vamos comer esses caras. Se houver graça na nossa vida, nós vamos papar esses caras aí. E irmãos, os 10 falam assim: não, vamos pedra nesses caras aí. E tentaram apedrejar esses caras.
várias dessas infidelidades fizeram com que Deus falasse: olha, eu sou fiel à minha promessa, mas vocês não estão tomando posse da promessa. Eu já estabeleci que vai ser assim, mas vocês não querem. Então, infelizmente, aquela terra que eu prometi a vocês, vocês não vão entrar. Porque eu sou fiel, vou dar os filhos de vocês, mas vocês, com exceção de Josué e Calebe, não vão entrar na terra. Então, irmãos, aquela viagem que era para demorar alguns dias, do deserto, de um ponto a outro, para tomar posse da terra chamada Canaã, levou 40 anos, diga 40 anos. E o Senhor disse: está vendo? 1 ano para cada dia. O que vocês iam ter em 40 dias, eu vou dar 1 ano para cada dia. E 40 anos vocês vão perambular no deserto, porque vai ser um time que eu vou dar para vocês, até que vocês vão morrendo por enfermidade, por idade, e a hora que acabar a raça de vocês, e eu vou preservar Josué e Calebe, aí os filhos de vocês vão entrar na terra prometida. Então eu fiz aí, ó, uma panorâmica só para você se localizar no texto que nós vamos ler agora. Josué capítulo 3. Agora eles já estão na entrada da terra prometida, e há entre a terra prometida e eles um rio chamado Rio Jordão. Diga Jordão. Ah lá, capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim. Tem aí no texto, produção, para nós? Não, esqueci, acabei de não pedir para vocês. Se tiver aí para os irmãos acompanharem, os irmãos sem Bíblia podem acompanhar na tela. Linguagem da Nova Versão Internacional. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Diga, atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança, olha só o termo que eu falei, aliança. Aliança está aqui. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Diga glória a Deus. Vamos ler junto aí, ó. O que ele ordenou? Josué ordenou ao povo, vamos lá: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Pode parar aí. Em outra linguagem, né, mais antiga, está dizendo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Quais são essas maravilhas no contexto imediato da leitura do texto bíblico aí? Seria a travessia do Jordão. Então, entre eles e a terra prometida havia um rio, o Jordão. Deus queria mostrar àqueles jovens, porque eles tinham cerca de 20 anos na sua maior parte, seus pais haviam morrido, e agora estavam velhinhos, Josué e Calebe só, os outros eram tudo jovens, uma galera que nem eu estou vendo aqui, tudo de 20 anos, todo mundo de 20 anos, levanta a mão aí, até quem não tem, levanta, aí ó, o espírito de 20 anos, força de 20 anos, aí. Então a galera toda tinha cerca de 20 anos, e não tinham visto o Senhor fazer o quê? A travessia do mar. Por quê? 40 anos do deserto, aquela história do mar, a travessia do Mar Vermelho, era uma história que os pais contavam: meu filho, o Senhor guardou a sua aliança, e Ele abriu o mar e a gente passou, e Deus quer dar àquela geração a bênção da travessia do Jordão. Eles precisam experimentar o que seus pais experimentaram. Então, irmãos, baseados nisso, eu não vou fazer uma alegoria, porque não é uma transposição do texto bíblico, mas uma aplicação dos princípios que estão no texto bíblico, para dizer que esse rio para nós, o Rio Jordão, é o avivamento. É o rio do avivamento, irmãos, amém? Amém, irmãos, entendeu? Pegou, sacou?
Esse rio, o nosso Jordão, chama avivamento. Diga, o meu Jordão chama avivamento. Eu já ouvi falar, mas eu não experimentei. Quantos aqui já ouviram falar de avivamento? Levante a mão. Mas quantos aqui já passaram, eles próprios, vocês próprios, por um grande avivamento? Levante a mão. Algumas pessoas, porque nós conhecemos que existe o avivamento pessoal, e muitas pessoas têm avivamento pessoal. Quando você se converte, o poder de Deus vem sobre você e produz avivamento, porque avivamento nada mais é do que a vida de Deus fluindo dentro de você. Diga aleluia! É a vida toda, é a vida plena, é a vida cheia, é a vida gostosa, é a vida com propósito, é a vida maravilhosa, cheia de ousadia, cheia de vigor, cheia de viço. Essa é a vida de Deus. E quem se converteu, no dia da sua conversão, experimentou avivamento. Diga, eu experimentei. Mas lembra que aquela alegria, ela vai passando, vai passando. Você se lembra, eu estava chorando aqui, ouvindo a música. Voltar aos pés da cruz, pois que as lágrimas, elas estão ali, fazendo o quê? Elas estão regando a nossa alma, o nosso coração. Avivamento, irmãos, é uma ação extraordinária de Deus, que traz vida a quem já recebeu a vida, mas está ficando sem ela. Eu passei por isso, eu experimentei isso lá na região do ABC. Nós éramos jovens dentro da igreja, como vocês aqui, só que a gente era da pá virada. A gente marcava muitos para sair do culto, ir, não existiam os motéis, mas para ir para os drive-ins, para fazer sacanagem. O pessoal combinava de sair e ir para uma determinada pizzaria, chamada 344, porque lá a gente enchia a cara. Nas festas da igreja a gente levava garrafa de tubaína, porque parecia mais com a de cerveja. Então não tinha tubaína, não tinha guaraná, era cerveja. Então, no coral, tudo lindo, a gente cantava os hinos mais lindos, não é? Glória em Excelsius, Aleluia de Handel, tudo muito lindo. Tudo funcionava aparentemente bem, diga aparentemente. Mas a vida estava um caos, vida suja. E houve um dia que o pastor Edson Queiroz de Oliveira, que vocês conhecem, muitos de vocês, foi eleito presidente da nossa juventude. Eu fui eleito vice-presidente, então nós trabalhávamos juntos. E a gente queria alguma coisa diferente, a gente queria experimentar esse avivamento. Não, a gente não queria experimentar avivamento, a gente não tinha noção do que era avivamento. A gente queria animamento, diga animamento. E animamento não é avivamento. Então a gente foi procurar um pastor amigo nosso, pastor Raimundo de Paiva Farias. Falou, pastor, a gente quer umas ideias aí, ó. Entendeu? Agora nós assumimos lá a turma e a gente quer fazer um negócio diferente. Bem típico da gente, né? A gente quer fazer uns lances diferentes, para o pessoal ficar mais legal e tal, mais animado, trazer mais gente. Então a gente quer fazer um negócio diferente. E aquele pastor, pelo Espírito de Deus, entendeu que a gente estava falando de animamento e ele tinha uma experiência de avivamento para passar para nós. E ele disse, sabe o que vocês precisam? Vocês precisam conhecer o poder de Deus. Imagina, 2 jovens diante de um pastor, falando assim, a gente quer umas ideias. E ele falou, vocês precisam conhecer o poder de Deus. Engole seco, e aí? Aí ele começa a abrir o coração e falar. O que um homem e o que uma mulher cheia do Espírito Santo vive. E Deus, pela sua misericórdia, falou tão fundo no nosso coração. Eu já vinha um pouquinho antes do pastor Edson, tendo essa minha experiência. Nós trabalhávamos na Drures, olha só, onde a gente trabalhava? Na Drures. Olha, de grátis, irmão. Chutava tudo. Mas eu já estava começando a parar com isso e repudiar. Estava levando minha Bíblia para o trabalho e eles tiravam um pelo. O cara, meu. Foi naquela época que saiu a Bíblia do Shed, desse tamanho. E eu pegava o trem, pegava o ônibus com aquela bibliaça ali. Até a Vastinha, nós tínhamos desistido. Quando ela viu, eu falei assim, papai, o Gilson está louco. Ele está com a Bíblia desse tamanho, parece a Bíblia da Barça, aquela Bíblia que era a enciclopédia, lendo e chorando no ônibus, o cara, Deus já estava trabalhando em mim. E aquele pastor começou a falar, e falou assim, vocês não querem vir aqui para a gente orar? Venham semana que vem, vamos orar juntos aqui.
E aquilo acendeu dentro de nós uma esperança diferente, algo que a gente precisava. E nós fomos para lá, e ele abriu o coração, abriu a Bíblia, e aí nós começamos a ficar com uma sede. E aí nós marcamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília. Eu nem sabia o que era vigília naquele tempo. Vamos marcar uma vigília. Estávamos lá 2, 3, 4 gatos pingados. A gente não sabia como orar, a gente não sabia o que falar. Mas aquilo, gente, aquelas vigílias começaram a mexer conosco. E eram 4, 5, foram 10, foram 15, foram 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Foi inchando. Aí começou a vir ônibus da cidade de Santos, pessoal da cidade de São Paulo, todo mundo vir, porque havia alguma coisa acontecendo diferente lá na primeira igreja batista, em Santo André, na igreja batista de Curuçá, na igreja do Avivamento Bíblico, não era só para batista. E irmãos, o fogo de Deus desceu sobre a nossa vida e nós nos convertemos. Alguns de nós tiveram experiência de salvação, outros de enchimento do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Nós contamos alguns anos atrás, daquele despertamento surgiram 60 pastores. Nós somos 60 pregando a palavra de Deus, porque Deus, pela sua misericórdia, nos levou a atravessar o Jordão. Diga glória a Deus. Esse é o avivamento. É vida transformada. Não é só derramamento de dons, criancice, arrepia, fala em língua. Irmãos, Deus faz o que quer, do jeito que quer. Ele é livre porque Ele é o dono da igreja. O pipoqueiro manja da pipoca e Deus manja do seu povo. Deus manja da sua igreja. Diga aleluia. Então nós estamos entrando nesse tempo e clamando, porque já nós nos sentimos secos, frios diante daquilo que nós precisamos. Por quê? Porque em 2010, no meio do ano, Deus falou conosco, é tempo de conquista. E Deus nos mandou como Primeira Batista sair para conquistar vidas para o Senhor, transformar famílias. E nós estamos camelando, lutando. Deus, por sua misericórdia, tem nos dado vida. Deus tem feito muitas coisas maravilhosas. Famílias têm sido transformadas pelo poder de Deus. Tem havido conversões, chamados missionários. Mas irmãos, é como o hino diz, diante de tudo que Deus tem para nós, são gotas e não são chuva abundante ainda. Deus tem muito mais. Tudo isso é lindo. Nós não desfazemos daquilo que Deus faz, mas isso é gota. Tem uma chuva abundante. Eu me lembro de Elias, e nós estamos olhando e estamos vendo uma pequena nuvem, que a distância é do tamanho da mão de um homem, mas a nuvem vem chegando, e ele diz: Acabe, corre para a tua casa, senão a chuva te pega, porque a chuva abundante está chegando. E eu quero dizer em nome de Jesus, que nós estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando o Senhor, porque nós queremos a chuva do avivamento verdadeiro, famílias transformadas, namoros transformados, negócios transformados, células transformadas, supervisores, pastores transformados. Nós queremos algo novo da parte de Deus, e Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele quer derramar sobre nós o seu poder, a sua glória e a sua virtude. Nós queremos avivamento da parte dos céus. Nós queremos, irmãos, nós precisamos. Essa fome não é nossa, é o Espírito Santo que implantou em nós. Essa carência não vem pela nossa própria possibilidade de se enxergar, já é Deus. Então, irmãos, eu quero que você entenda que esse Jordão é o Jordão do avivamento. Um piedoso do início dos anos desse século que passou, 1900, A.W. Tozer, homem muito santo da parte de Deus, e ele usou essa figura de linguagem para falar sobre o avivamento. Há um artigo dele chamado Chamados Depois da Meia-Noite, e ele trabalha o texto da vigília. Ele fala assim: será mesmo que esse Jordão é transposto, que esse avivamento vem depois da meia-noite? Se eu for entender que Deus só fala de madrugada, eu estou diminuindo o poder de Deus, porque Deus é Deus de dia e de noite, de qualquer horário. Se eu estiver me referindo que vigília é um tempo de cansaço, e que a gente já está acabado, então vou estar elegendo o cansaço como
o provável solo onde Deus derrame avivamento. E ele vai destruindo essa ideia de que a vigília é um lugar apropriado para o avivamento. Ele vai destruindo. Mas no final ele diz assim: bom, eu tenho de considerar uma coisa. Há um tipo de gente que está desejando tanto, que está precisando tanto. Há um tipo de gente que quer tanto, que estes sim, não se incomodam de ir até de madrugada para pedir o santo avivamento. Você viu? Então ele disse, não é orar de madrugada que faz, mas na verdade quem tem buscado, eu estou vendo orar mesmo de madrugada, porque de dia tem os afazeres, tem a faculdade, tem o trabalho, e há pessoas que têm uma necessidade maior por isso. Elas, apesar de cansadas, estão indo à madrugada para buscar o Senhor. E ele disse, infelizmente, o rio do avivamento está ali, e muitos chegam e ficam vendo o outro lado, a terra prometida. Ai, que coisa maravilhosa, quando o avivamento vem, acontece isso, acontece aquilo. Eu estou vendo o outro lado do rio, eu estou vendo o outro lado do rio, eu estou vendo o outro lado do rio. Mas eles não têm disposição para dizer, Senhor, me leva para atravessar o rio. Eles olham, e eles dizem assim, é muito difícil, eu vou voltar. E vão embora, se retiram e vão para casa. Eu queria, em nome de Jesus, que nenhum de vocês mirasse a terra do avivamento lá do outro lado e desistissem, porque a bênção do Senhor é para aqueles que atravessam o rio Jordão e que vão em busca do avivamento, com a certeza de que não é o próprio braço que faz isso, mas o poder de Deus. Ele disse aqui, diante do rio Jordão, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Gente, é fácil entender. Se o avivamento, se isso Deus vai fazer amanhã, e eu estou recebendo ordem de buscar santidade, santificai-vos, quando então? Gente, amanhã o Senhor fará maravilhas, então santificai-vos quando? Quando, gente? Hoje. Por isso a urgência do Espírito é, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Por isso é hoje, que dia é hoje? 23 de janeiro de 2016, estamos vislumbrando o lado, e eu quero saber, nesse dia que se chama hoje, quem está disposto a ouvir o Senhor, como já cantamos aqui, esse é o que me ama, quem? Aquele que obedece os meus mandamentos. Santidade, o que é? Pregue um dicionário bíblico. Na primeira parte do dicionário bíblico, Edições Nova Vida, por exemplo, que eu consultei, vai dizer assim, a santidade é do Senhor, Deus é santo. O que quer dizer Deus é santo? É que sendo Ele o Criador de todas as coisas, a palavra Kadosh, santo, é separado, Ele está separado. Por quê? Ele é o Criador, pela palavra Ele criou todas as coisas, Ele está separado desse mundo, porque Ele está muito além desse mundo, diga aleluia. Claro. Que vale mais essa cadeira ou o cara que fez essa cadeira? Quem fez? Sendo o Senhor tão grande e nobre, Ele criou os céus e a terra, por isso Ele está exaltado. Em Isaías capítulo 6 você viu a visão de Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Ele viu o Senhor assentado num alto e num sublime trono, e havia 6 querubins, seres angelicais, com 6 pares de asas, com 2 eles cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam de lá para cá, e eles diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. E havia no templo celestial fumaça e manifestação do poder de Deus. E Isaías disse, ai de mim, eu vou perecer, eu vi o Senhor na sua glória, e quem sou eu? Sou um pecador miserável, boca suja, falo daquilo que não devo, o meu povo também faz assim. E ele disse, eu vou perecer. E aí ele viu, um daqueles seres foi
até o altar e tirou de lá uma brasa viva, acesa, com uma tenaz, uma espécie de um tesourão de ferreiro. Pegou aquela brasa viva e trouxe até ele e tocou onde estava o pecado dele, na boca. Eu sou um homem de lábios impuros, e tocou na boca dele e disse: agora você está purificado, você está perdoado do seu pecado. Irmãos, eu quero ver esses seres indo vez após vez até o altar do Senhor e trazer para a minha vida, para o meu coração, para o meu corpo, alma, espírito, para minhas atividades, para tudo que eu tenho, brasas do altar de Deus, tornando santo quem eu sou e tudo aquilo que eu faço para a glória dele. Amém, meus irmãos? Hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É hoje, Deus quer essa mudança hoje. Hoje é dia 23 de janeiro, então eu não posso pregar essa palavra e dizer: vai em paz e ora essa semana. Não, é hoje, esse passo tem que ser dado hoje. Senhor, hoje eu estou ouvindo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, o amanhã de Deus a Deus pertence, mas o hoje pertence a mim, e eu quero acertar hoje a minha vida com Deus. Onde é que a vida está pegando em você? Deus é santo, e então o texto diz no dicionário, Deus é santo nesse sentido, que Ele está elevado, separado de tudo, porque tudo foi feito por Ele. Ele não tem semelhança com aquilo que Ele fez, Ele é muito maior. Mas não é só isso, no sentido mais excelente da palavra, santo é o Senhor, porque Ele é irrepreensível, porque Ele é correto, porque Ele é justo, e a sua excelência na sua ética transcende, vai além de todas as situações, de todas as pessoas. E consequentemente, os filhos de Deus são convocados para também serem santos como Ele é santo. O Senhor disse: sede santos como vosso Pai é santo. Então, essa santidade, esse atributo que está em Deus, é agora oferecido, e na verdade é exigido de mim e de você, Rafael, de cada um de nós. Nós devemos ser santos, porque o nosso Pai é santo. E quem tem filho, quer que o filho pareça com o pai. Sim ou não? Sua filha, a Estherzinha, parece com você? Parece mais com a mãe? Mas se for pôr lá no microscópio, vai parecer com você, muita coisa. O seu DNA está lá, tá ou não está? É isso aí. Então, irmãos, já pensou quando a sua gentileza se parecer com a gentileza de Jesus? Já pensou quando a sua misericórdia for igual à misericórdia de Jesus? Já pensou quando a sua oração for tão correta quanto a oração de Jesus? É isso. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Deus está nos convidando para atravessarmos o Jordão, e Ele está pedindo de nós santificação. Eu quero pedir que você, sem exceção, preste atenção nisso. Feche seus olhos agora. Eu quero perguntar para você. Não é o argumento humano, não são as palavras, se elas são coerentes ou não, se elas são de fato o recado que você precisa ou não, não é isso. Mas se o poder de Deus está visitando você, e o seu coração está entrando em sintonia com o coração de Deus, dizendo: eu quero, eu tenho essa pertença, eu sou da família, eu sou também lavrador, eu sou edifício de Deus, eu sou do exército do Senhor, eu estou aqui, essa palavra é para mim. Então eu quero dizer: Senhor, santifica o teu servo hoje, santifica a tua serva hoje. Eu não quero deixar isso para amanhã. Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou fazer isso aqui, agora, em nome de Jesus. Pecado que está na minha vida, eu decido agora, em nome de Jesus. Eu vou romper com o pecado, porque ou o pecado me afasta de Deus, ou Deus me afasta do pecado. E eu quero que o pecado saia, e que o Senhor tome posse absoluta, seja Senhor absoluto da minha vida. E eu quero convidar você para um tempo de consagração. Eu vou pedir para alguém fazer uma cama ali no teclado só. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo: olha, eu quero marcar esse dia, eu quero marcar essa data, porque em nome de Jesus eu vou mudar minha conduta em relação ao Senhor, para eu buscar a santidade. Claro que eu tenho que investir em intimidade com o Senhor. O meu TSD, vamos ser práticos agora, meu TSD. Como que eu vou experimentar uma coisa nova de Deus se eu estou fazendo as mesmas coisas de sempre? Ou seja, não fazendo, não buscando,
não orando, não meditando na palavra. Como que eu quero resultados novos com atitudes velhas? Mas eu quero, em nome de Jesus, marcar essa data e falar: Senhor, conta comigo. Eu quero um conserto, eu quero um acerto de contas com o Senhor, e eu quero experimentar o lado de lá do rio, tudo que o Senhor tem para mim. Se você quer orar assim, vem aqui, venha se ajoelhar aqui comigo, e nós vamos pedir juntos. Eu tenho chorado na presença de Deus, orado muitas vezes, repetidas vezes, porque eu preciso desse santo avivamento. Eu tenho dito: Senhor, que não haja protagonista no avivamento. O que eu quero dizer com isso? Que não haja um cara, um sermão, a partir daquele sermão, o fogo veio sobre a igreja. Não, eu falei: Senhor, não faz isso. Sem protagonista, sem estrela, para que o avivamento venha da única estrela que nós temos no reino, que é o próprio Senhor Jesus. Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser, mas eu imagino, Senhor, que será maravilhoso o Senhor fazer de modo que todos nós sintamos o nosso coração dizendo: essa é a hora. Fique imaginando assim, se esse mover de Deus, o avivamento é um mover extraordinário do Senhor, se esse mover de Deus começar a se manifestar num culto, eu tenho dito: Senhor, vão eleger aquele culto como o culto do avivamento. Talvez não seja. Então, Senhor, toma-nos lá fora, porque se uma banda estiver ministrando, nós vamos dizer: não é aquela banda, é o pastor, é a banda, é o culto. Não, nós queremos algo da parte do Senhor, que todo mundo reconheça: o Senhor tem nos visitado. Então eu disse: Senhor, lá na rua, ao chegarmos lá na rua, lá na calçada, Senhor, nós percebamos o perfume do avivamento, a visitação linda, doce, perfumada do Espírito Santo. E Deus, para que não seja o templo, porque é a calçada do templo, que isso aconteça na célula, em todas elas, Senhor, em todas as células, que as pessoas chegando na calçada da casa da rua A, da rua B, da rua Z, sintam a presença sobrenatural do Espírito Santo e diga: tem um perfume aqui, tem uma presença aqui, tem um mover aqui. Senhor, no discipulado, oh Deus, quando dois rapazes, duas moças, dois senhores, duas senhoras se encontrarem, a eles a caminho do encontro para o discipulado, comece a sentir uma aurora diferente, um horizonte diferente, uma ação sobrenatural, um quebrantamento, um desejo de rasgar a alma e de confessar pecado e de pedir ajuda e de eleger a santidade em nome do Senhor. Aos filhos do Senhor cabe a santidade. Eu estou pedindo que esse perfume da santidade, que este gosto da santidade também chegue nas casas. Então, numa oração normal, num dia normal, segunda ou quarta-feira, na hora do almoço ou na hora da janta, quando a família estiver reunida, simplesmente para falar: Senhor, mais uma vez te agradecemos pelo alimento, alguém engasgue, e as pessoas fiquem perguntando: o que está acontecendo? E as lágrimas brotem, e o avivamento chegue quando estiverem à mesa para almoçar ou para jantar. É o avivamento, é a presença poderosa, transformadora de Deus acontecendo em todo lugar. O leito conjugal santificado, o namoro santificado, o trabalho santificado, a faculdade santificada, a missão, os missionários, os ministérios, no ensaio da banda, o fogo do Senhor arrebate os corações. Lá na produção, o fogo do Senhor caia. No ministério infantil, eles percebam algo extraordinário que vem do trono de Deus, e isso aconteça aqui e aconteça ali, na minha e na sua casa, em todo lugar, no seu ambiente de trabalho. E aí, quando você disser bom dia para alguém no seu trabalho, a pessoa diga:
Como assim? Como assim? Que cumprimento é esse? Eu sinto uma alegria, eu sinto um poder, eu sinto uma paz nesse cumprimento que você me dá. Irmãos, esse é o avivamento que nós precisamos, que Ele nos transforme. Vamos orar e pedir que Deus nos conceda que atravessemos esse Jordão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Oh Deus, no nome de Jesus, nesse culto tão importante, nessas redes de célula tão importantes, nós queremos pedir, Senhor, derrama avivamento. Oh Deus, nesse ano, que o avivamento não seja apenas tema, que não seja o marketing da igreja, mas seja, Senhor, a aspiração, o anelo, a fome, o desejo de cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor ou senhora, neste lugar. Faz isso para que o teu nome seja glorificado, para que ele seja honrado. Pai, nós queremos namoros santificados, casamentos santificados, relacionamento marido e mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, sogro, genro, nora, no trabalho, patrão, empregado, na faculdade, professor e aluno, na brincadeira, no futebol, no churrasco, em todo lugar. Que a glória do Senhor nos encha. Manifesta, papai, a glória do Senhor. Queremos experimentar santo avivamento para a tua glória. Recebe, Pai, essa dedicação dos teus filhos, quando vem à frente dizendo: eu estou marcando essa data, porque eu tenho pertença, eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço à comunidade dos santos, e eu quero buscar, e eu quero aguardar esse santo avivamento da parte do nosso Deus. Pai, visita, vai quebrando os laços, vai quebrando os laços do pecado, da impotência, das impossibilidades. Papai, o Senhor conhece, o Senhor pode fazer, e eu te peço, faz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus. Quem está aqui na frente, dê um abraço bem apertado em quem veio, diga que o Senhor te visite poderosamente, que o Senhor te visite, amém, amém, amém. Sobe, Fogaça. Amém, amém. Meus irmãos, lá na célula, nós que temos célula, vamos fazer alguma coisa no sentido de abrirmos o caminho para que o Espírito Santo venha e produza em nós o avivamento. O avivamento, em duas perspectivas, é um ato soberano de Deus, ninguém se aviva. O avivamento é um desejo de Deus de fazer, mas o avivamento soberano de Deus vem sempre na história sobre quem está buscando, quem está pedindo, quem está aguardando. E eu tenho recitado para mim todo dia, toda hora: batei e abrir-se-vos-á, pedi e vocês vão receber, busquem e encontrem. Então é bater, é pedir e é buscar, e o Senhor vai fazer. E o texto em Lucas diz assim: se vós, sendo maus, quando são pais e os seus filhos pedem um pedaço de peixe, não dão uma serpente. Se pedem um ovo, não lhes dão um escorpião. Se vocês, sendo pais humanos e maus, fazem coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Essa é uma oração segundo a vontade de Deus, e nós queremos o cumprimento dela na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, na sua célula, supervisão, coordenação, na sua rede. E que isso, irmãos, como não é patrimônio, nunca foi, nunca poderá ser patrimônio de uma igreja, não aconteça aqui. Que nós descobramos que outras igrejas estejam passando pelo mesmo mover de Deus. E quando a gente for contar, gente, lá em casa a gente sentiu um perfume, alguém da igreja A, B ou C diz: lá em casa também aconteceu a mesma coisa, irmãos, porque o avivamento é de Deus, em favor do seu povo, e o seu povo é todo o seu povo. A placa da igreja tanto faz, nós não estamos pedindo para nós, estamos pedindo para todo o povo de Deus nessa cidade. E a unidade
das igrejas que levam o nome do Senhor a sério se manifeste também no avivamento. Lendo a história do avivamento, irmãos, a gente aprende que o avivamento começa na igreja, mas ele alcança a sociedade, os bairros mais esquecidos. A missão, irmãos, o avivamento é missionário. Quando você lê o livro de Atos, você vê a missão se cumprindo exatamente como Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. O avivamento trouxe o Pentecostes para Jerusalém, depois para a Judeia, depois para a Samaria, depois para os gentios, para o mundo todo. Esse avivamento precisa alcançar o Brasil. Temos de orar pelo Brasil. O Brasil precisa desse avivamento, e Deus está despertando a noiva, que é a igreja, em todo lugar, e nós queremos ouvir o som dessa abundante chuva em todo o arraial de Deus, mas nós não queremos ficar de fora. Amém, meus irmãos? Quem crê nessa palavra recebe, diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir a vida do... Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, falei com o João, com o Rogério, com a Aline, com a Nayara, e é muito gostoso nós vermos a vida do pastor Gilson, que o pastor Gilson é um homem de muita oração, né? Você enxerga na vida dele, o Felipe que morou com ele sabe, né, que ele não é uma pessoa apenas que fala de oração, mas ele ora muito, ele é muito misericordioso, ele é muito piedoso. Mas nós estávamos conversando que está chegando um tempo, e que esse tempo há de chegar, há de ser hoje, em que não apenas os pastores, não apenas o pastor Gilson será uma pessoa de muita oração, mas que todos nós, todos vocês que estão aqui sentados, serão homens e mulheres cheios da unção de Deus. Nós aprendemos hoje aqui que há duas maneiras: ou você pode olhar o avivamento e falar, puxa, que legal aquilo que o pastor Gilson viveu, que legal que essas pessoas estão vivendo, que legal esse movimento que está acontecendo. Ou nós podemos ser como Josué e Caleb e falar, não, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, nós vamos entrar, nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Então que nessa semana nós possamos viver o avivamento. Hoje é dia de santificação, é dia de você pedir perdão para quem te magoou, é dia de você conversar, dia de você acertar a sua vida perante o Senhor. E com certeza, depois de buscarmos a santidade, o avivamento virá. E isso está sendo pregado em todos os cultos. Santidade, santidade, santidade. E o avivamento de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Coloque-se em pé. Nós vamos cantar mais um cântico ainda, antes de ir embora. Mas receba mais essa oração. Coloque suas mãos, pedindo para que o Senhor possa te dar esse presente. Deus, em nome de Jesus, nós não pedimos carros, não pedimos uma casa, não pedimos um namorado, uma namorada, um filho. Nós pedimos, ó Pai, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, ó Pai. Nós aprendemos na semana passada, nós aprendemos em Romanos, que nós não somos mais constrangidos a pecar. Nós não podemos mais dizer que pecamos porque fomos constrangidos. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dê força para vencer a nossa própria vontade, para vencer, ó Pai, a nossa carne, para vencer o pecado diariamente, nos nossos relacionamentos, ó Deus, no nosso serviço, na nossa faculdade, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos santificar e sabemos, ó Pai, que o Senhor já tem feito e fará ainda mais e mais maravilhas no meio de nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, assim como em Atos, assim como no tempo da igreja primitiva, que a nossa igreja possa se santificar, buscar ao Senhor, e diariamente o Senhor irá acrescentar outros santos, santos, santos no meio de nós, ó Pai, porque nós saberemos cuidar deles e saberemos ensinar um evangelho verdadeiro, um evangelho puro, ó Pai, para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus,
Jesus, é o que nós pedimos, ó Deus. Faz-nos santos, assim como o Senhor é santo. Ensina-nos, ó Deus, a imitarmos ao Senhor, a podermos ter autoridade para dizer para as pessoas da nossa célula, falar, olha, meu irmão, pode andar comigo, pode me imitar em tudo, porque eu sou um imitador de Cristo. Nós queremos, ó Pai, ter essa autoridade, a autoridade de quando as pessoas olhavam para Jesus, eles diziam para ele que ele era diferente, porque ele pregava, porque ele falava como quem tinha autoridade, Deus. Então nós queremos ter autoridade de vida, Deus, em nome de Jesus, que a graça, a misericórdia do Senhor e o avivamento de Deus esteja com você, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Thank